Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo da Sentinela, estudo 48. Mantenha os sentidos quando sua lealdade for testada. Estaremos fazendo a base apenas de perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Então o tema do nosso estudo: mantenha os sentidos quando sua lealdade for testada. Texto temático, 2 Timóteo 4:5. Mantenha os sentidos em todas as coisas. Então o que nós veremos? Nossa lealdade a Jeová e a sua organização pode ser testada, principalmente quando enfrentamos desafios que surgem dentro da congregação. Neste estudo, veremos 3 desafios e o que cada um de nós pode fazer para continuar leal a Jeová e a sua organização. Então vamos iniciar fazendo a primeira pergunta. Como podemos manter nossos sentidos? Resposta: por permanecer calmo, colocar os pensamentos no lugar e se esforçar para ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Se fizermos assim, nossos pensamentos não serão controlados por nossas emoções. Pergunta do 2. O que vamos considerar neste estudo? Resposta: vamos ver 3 desafios que podem vir de dentro da congregação e testar nossa lealdade a Jeová. Então, primeiro, quando achamos que um irmão nos tratou mal. Segundo, quando somos disciplinados. E terceiro, quando temos dificuldade para nos adaptar a alguma mudança na organização. Pergunta do 3. O que poderia acontecer se nos sentirmos ofendidos por um irmão? Então a resposta: pensamentos assim poderiam nos afastar de Jeová e de sua organização. E é exatamente isso que Satanás quer que nós pensemos. Pergunta do 4. O que ajudou José a manter os sentidos quando foi maltratado e o que podemos aprender do exemplo dele? Então a resposta: José ele conseguiu pensar com clareza. Então, em vez de focar nos problemas, ele tentou enxergar a situação como um todo, se concentrando na vontade de Jeová. Então, o que nós aprendemos é que quando o irmão nos tratar mal, nós não podemos culpar a Jeová ou pensar em abandonar a organização. Em vez disso, devemos meditar em como Jeová está nos ajudando. Pergunta do 5. Como Miqueias conseguiu manter os sentidos quando se sentiu magoado? Então a resposta: ele teve que controlar seus sentimentos. Ele orava a Jeová pedindo Espírito Santo para perseverar, fez pesquisa em nossas publicações. Então nós podemos aprender disso é que se algum irmão falou ou fez alguma coisa que nos deixou magoado, devemos também manter a calma, controlar nossos sentimentos negativos, para que assim possamos ter a sabedoria de lidar com essa situação. Pergunta do 6. Por que é importante encararmos a disciplina de Jeová como uma expressão do seu amor? Resposta: se não fizermos assim, poderemos acabar pensando que a disciplina não é justa, que não se aplica a nós ou é dura demais. Nesse caso, nós estaremos esquecendo algo muito importante, que a disciplina de Jeová é uma demonstração do amor dele. Pergunta do 7, parte A. Por ter aceitado uma disciplina, que privilégios Pedro recebeu durante sua vida? Então a resposta: Jeová recompensou ele com sua lealdade. Ele deu a ele importante responsabilidade na congregação. Pedro, ele foi muito usado por Jeová. Ele conseguiu encabeçar, a congregação, escreveu livros, ajudou a congregação, ajudou muitas pessoas, a se dedicar a Jesus. Então, com certeza, ele foi uma bênção para todos. Parte B.
O que você aprendeu do exemplo de Pedro? Resposta: que não é bom nos concentrarmos na vergonha que sentimos ao sermos corrigidos. É melhor aceitar a correção e fazer os ajustes necessários. Pergunta do 8 e 9. Depois de ter sido disciplinado, como Bernardo se sentiu, mas o que o ajudou a corrigir sua maneira de pensar? Então a resposta: ele ficou ressentido porque não concordava com a disciplina que recebeu. Ele ficou também preocupado com o que os irmãos da congregação pensariam dele. Mas ele conseguiu, ver o ponto de vista correto de Jeová. Ele continuou confiando em Jeová e na sua organização. Pergunta do 10. Que mudança pode ter testado a lealdade de alguns homens israelitas? Então a resposta: pois antes de receberem a lei mosaica, os chefes de família podiam construir altares e fazer sacrifício de animais a Jeová a favor de suas famílias. Mas quando a lei entrou em vigor, eles tiveram que abrir mão desses privilégios. Então, com certeza, isso para eles foi um desafio. Pergunta do 11. O que aprendemos do exemplo de alguns coatitas? Resposta: alguns coatitas no Templo de Salomão foram designados para trabalhar como cantores, porteiros e encarregados dos depósitos. Mas nada indica que eles reclamaram. Antes, eles aceitaram de bom grado esses ajustes. Então, quando a organização de Jeová fizer alguma mudança, nós devemos dar o nosso apoio e nos sentir alegres com qualquer designação que recebemos. Pergunta do 12. Como Zaina se sentiu quando saiu de Betel para servir como pioneira? Então a resposta: ela ficou chocada com essa nova mudança. Ela se sentia inútil e ficava se perguntando aonde foi que ela errou. E também alguns irmãos ficaram falando que se ela tivesse feito o trabalho direito, ela não tinha saído de Betel. Pergunta do 13. O que Zaina fez para superar seus sentimentos negativos? Resposta: ela teve que ler alguns artigos, algumas publicações que falavam sobre esse mesmo ponto. Ela também se manteve achegada a seus amigos, não se isolou e nem ficou sentindo pena de si mesma. Pergunta do 14. Vlado teve que se adaptar a que mudanças e o que o ajudou a fazer isso? Então a resposta: ele teve que se adaptar quando a sua congregação se unificou e ele deixou de lado a congregação na qual ele pertencia. Então essa nova mudança, com certeza, embora no momento trouxe tristeza para ele, ele percebeu que as mudanças feitas por Jeová só traz bênçãos e que esses ajustes, na verdade, estão preparando todos os seus servos para o futuro. Pergunta do 15. Como podemos manter os sentidos quando enfrentamos desafios que vêm de dentro da congregação? Então a resposta: devemos aceitar o conselho e fazer os ajustes necessários. Se a organização de Jeová fizer algum tipo de mudança, devemos aceitar pessoalmente e de coração, sempre obedecendo às orientações recebidas pela organização. Pergunta do 16. Como você pode continuar confiando em Jeová e em sua organização? Então, para que possamos continuar confiando, precisamos manter os sentidos. Precisamos continuar calmo, pensar com clareza e ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Então, peça a ajuda de Jeová em oração e nunca se isole de seus irmãos. Não importa o que aconteça, nada vai nos separar de Jeová e de sua organização. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Como sempre faço nesses vídeos mais curtos, nós não teremos a recapitulação, pois já se encontra no outro vídeo o estudo da sentinela completo.
Então, se você quer obter as respostas para essas perguntas, dá uma olhadinha no outro vídeo, com certeza também você vai ser beneficiado. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.